Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um JP Saúde, comigo Soraya Lawande. O outono chegou e com ele os alertas para um problema muito comum nessa época do ano, o aumento das doenças respiratórias e principalmente no grupo de pessoas idosas. No programa de hoje vamos entender quais os cuidados que devemos ter nesse momento, como identificar os sintomas e, claro, falar também sobre a vacinação. Para conversar conosco, recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan a doutora Karina Serfati, que é infectologista, e também a doutora Roberta Pila, médica otorrinolaringologista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Doutoras, muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindas aqui ao JP Saúde. Bom, a gente sabe que o outono é praticamente sinônimo para doenças respiratórias, né? Rinite, sinusite, as famosas ites, mas também tem doenças mais sérias, né? Como pneumonia, por exemplo. O que acontece nessa época do ano que acaba favorecendo para o surgimento dessas doenças, né? A circulação de vírus, que a gente sabe que o mês de abril, por exemplo, é um mês que não tem tanta chuva e por isso o tempo fica mais seco, né, doutora Karina? Isso. Nessa época do ano, né, a gente vê em alguns locais o aumento por conta justamente dessa transição de temperatura, onde nós estamos saindo numa fase aí de verão, que é um tempo quente, úmido, e ele favorece algumas patologias, e entrando agora na fase de outono, onde a gente vem falando aí num tempo mais frio, com um período de menos chuva. Então isso faz com que o tempo também fique mais seco e tenha menos umidade. A gente tem muito mais poluentes no ar, o que acaba favorecendo aí as infecções de via aérea respiratória. Sem contar a questão que aí acabamos colocando pelo fato do ambiente ficar mais geladinho, deixamos as casas mais fechadas, nós nos aglomeramos também em residências, no meio do trabalho, não deixando uma ventilação adequada, o que favorece também a transmissão do viral. Agora, as alergias respiratórias também disparam nessa época do ano. Como diferenciar, né, uma alergia dessas doenças virais, como a gripe, por exemplo, resfriado? Porque os sintomas são muito parecidos, né, doutora? Muito parecidos. E essa causa que ela falou, da questão do aglomerado, dos espaços fechados, da mudança de temperatura, também são fatores que trazem a gente aos fatores riníticos, seja uma rinite alérgica ou não alérgica. Então a gente acaba tendo duas coisas que trazem no mesmo momento sintomas muito semelhantes. E o que acontece de semelhança? Então, quando a gente pega um quadro de um resfriado, por exemplo, e um quadro alérgico, a gente tem muita semelhança. O que vai mudar no quadro alérgico para um resfriado? Uma coceira, por exemplo, o tempo de duração desse processo, que um resfriado a gente tem um tempo de 3 a 7 dias, e um quadro alérgico pode ser um pouco mais prolongado. Às vezes a gente brinca, né, aquele ciclo do resfriado, rinite, resfriado, que é típico da criança, que fica 3 semanas doente e 1 semana vai para a escola. Ou a gente, às vezes, na parte do idoso, que acaba também tendo alguns outros tipos de alteração. Então, essas diferenciações, às vezes, elas são realmente difíceis de inicialmente serem identificadas quando um paciente chega no primeiro momento. E aí, identificar os fatores causais. Piora, tá com mais coceira, com alguma coisa, sente mais coriza, espirro, dói a garganta, teve dor no corpo, teve febre. Baseado nisso, a gente começa a diferenciar. Então, dor no corpo, febre, a gente vai pensando mais para um resfriado e para uma gripe, e as questões que não envolvem tanto a parte que a gente chama sistêmicas vão para a parte mais de um quadro alérgico, por exemplo, ou quando a gente está falando mais do nariz, um quadro de uma rinite mesmo. Importante até essa diferenciação, né, e a importância também de buscar um profissional para aquelas pessoas não se automedicarem. Então ela acha que ela está com uma alergia, ela vai lá e ela toma um antialérgico, mas na verdade ela está com um resfriado, está com uma gripe, e aí fica de fato por muito mais tempo se ela tratasse o problema já logo de cara, né? Fundamental. Na verdade, o controle dos quadros riníticos, ele é também muito importante para a gente evitar pegar outros processos e ficar mais suscetível aos processos virais, por exemplo. Então, a gente tendo uma função nasal adequada, com o nariz limpo, não obstruído,
tendo uma qualidade respiratória boa, que vai repercutir na nossa qualidade do sono, que interfere na nossa imunidade e que vai fazer com que a gente tenha mais predisposição a ficar doente e pegar processos virais, bacterianos. Então, acaba uma coisa realmente, a gente fala que a saúde respiratória ela é fundamental e a manutenção dela nessa busca de um diagnóstico e de um tratamento adequado ajuda a gente a evitar a ficar com processos infecciosos de repetição. Agora, doutora Karina, queria que você explicasse a diferença, né, de gripe e resfriado. Muita gente ainda tem essa dificuldade, né, de diferenciar essas duas doenças virais, que também acredito que têm sintomas muito parecidos, né? Sim, no início do quadro, né, como todas as duas são aí de início súbito, elas acometem de maneira onde que o indivíduo não está esperando. Depois disso, elas começam a diferenciar um pouco. Porque o resfriado, ele é uma causa mais autolimitada, mais indolente, ele não é, uma febre dele não é tão alta, a sensação de falta de ar, que pode dar em alguns casos graves, também não é uma questão frequente, ela tende a passar muito mais rápido, durar ali uns 3 dias, 4 dias, que comparado com o quadro de gripe, que seria a famosa influenza. Né? Esses são quadros onde a prostração, né, que é esse cansaço, essa dor no corpo, essa dor muscular que a gente chama de mialgia, ela é muito mais intensa também, né? Acompanhado de todos esses outros sintomas que a doutora também bem colocou, né? De congestão, coriza, isso tudo vai mais frequente. E aí a gente tem a questão também ficar bem atento, é com o grupo de risco, porque são as crianças, né, os idosos, assim, de maneira geral, tem outros imunossuprimidos também, mas eles tendem podem fazer, quando não vacinar, nos quadros mais graves. Então, eles podem ter também, além disso, uma confusão mental, ele não sabe se é dia, se é noite, ele confunde os filhos, né? Ele pode ficar mais irritado, ele pode dormir mais. Então, esses são todos sinais de alarme que a gente diferencia de uma gripe, né, para o resfriado. Então, isso vai estar presente nos quadros de influenza, já não vai estar presente no quadro de resfriado. Aproveitando o seu gancho, a gente sabe que muita gente trata a gripe como até algo comum, mas ela pode, em alguns casos, evoluir por uma doença respiratória grave, como a doutora falou, principalmente para alguns grupos. O boletim Infogripe da Fiocruz, mais recente, alerta para o aumento de hospitalizações e também de casos graves de síndrome respiratória aguda grave em crianças, e o Sistema Único de Saúde registrou um salto de 189% nas internações de idosos por gripe, isso em 2024 em relação a 2023. Então, quais os riscos reais da gripe, doutora? Ela pode, de fato, levar a internações mais graves e até a morte, de repente? Isso pode acontecer. Né, como eu coloquei, existem os grupos que a gente precisa diferenciar, que são os grupos prioritários, né, quando a gente coloca na campanha de vacinação, que são os idosos, acima aí de 60 anos, as crianças também abaixo dos 5 anos, mais precisamente dos 2 anos, pacientes que têm comorbidades, né, eles têm uma hipertensão que não está controlada, eles já têm alguma doença cardiovascular ou outra doença pulmonar associada, como o DPOC, os imunossuprimidos, sejam eles pelo uso de medicações como corticoide ou também como quimioterápicos, que são os pacientes que fazem tratamento para câncer, eles são o nosso carro-chefe que a gente precisa ter atenção. Né? Porque eles podem, nesse momento, não ter uma imunidade eficaz que consiga combater e diminuir esses sintomas, e aí ela pode ir evoluindo com essa questão que, como a gente viu no Covid, na pandemia, esse quadro de insuficiência respiratória, onde ele tenta respirar, mas não consegue, né? Ele pode também ter essa questão de confusão, por conta dessa baixa de imunidade que a gente tem aí no sistema de defesa do próprio paciente, ele pode favorecer aí as infecções bacterianas secundárias, que a gente chama, que são as complicações que podem ocorrer além das repetições, né, de múltiplos quadros respiratórios de via aérea superior também. Doutora Roberta, tem percebido um aumento nessa época do ano, né, da procura desse público específico nos consultórios? Muito. A gente pega exatamente essa transição de temperatura. Agora, essa semana, o consultório já começou a ter um monte de paciente com quadros de via aérea superior, mais tosse. E aí, a gente está tendo realmente um aumento de números de confirmados de Covid
e influenza também. E aí a necessidade da questão da vacinação e tudo que, enfim, acho que a gente tem que depois comentar um pouquinho mais. Mas a questão dessa diferenciação e dessas taxas de idade em relação às crianças e os idosos é uma coisa que a gente precisa realmente estar muito atento, que são faixas etárias que necessitam a gente estar mais atento pela questão imunológica mesmo. São faixas etárias de maior risco, seu sistema imunológico não está tão preparado, e aí eles acabam realmente comparecendo mais com quadros mais frequentes, sem dúvida, nesse início de outono e aí até o nosso início de primavera. Vamos falar então de vacinação, porque a campanha nacional de imunização contra a gripe começou nesta semana em todos os estados das regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na região Norte, a vacinação acontece só no segundo semestre, que é um período de maior circulação do vírus por lá. Ao todo, o Ministério da Saúde adquiriu 73.600.000 doses da vacina. Dessas, 67.600.000 serão destinadas às regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. 5.900.000 doses serão enviadas para a região Norte. Vacina que protege, doutora, contra mais de um tipo de vírus? Como que funciona? Anualmente, nós temos, então, a questão da formulação da nova vacina. Por quê? Nesse período de um ano para o outro, sempre é observado nos critérios epidemiológicos qual é o vírus que está mais presente naquele momento. Então, da influenza, nós temos aí a influenza A e a influenza B. Tem outros subtipos, mas o que mais frequente está na comunidade são esses dois. Então, eu posso ter esses dois presentes, tanto aqui na região Sudeste, como está na região Norte, Nordeste e até no Hemisfério Norte. Então, se alguém vai fazer viagem para outro, às vezes vale ver se a gente está usando o mesmo tipo vacinal, a mesma cobertura para o vírus, porque nós temos mutações e isso pode não estar presente naquele momento. Tá? Então, a gente tem essa diferença. E até por isso que na hora de falar de vacina, as pessoas ficam pensando, mas eu tomei a vacina o ano passado, por que eu preciso tomar esse ano de novo? Todo ano tem que se vacinar, porque ele muda justamente por conta dessa mutação e a vacina se atualiza. Isso, todo ano há uma atualização vacinal, né? E a gente, bem lembrado que a questão eu tenho hoje imunidade com a vacina que me confere, não quer dizer que eu não possa pegar a gripe, eu posso pegar, mas evito de ter as formas mais graves dela. Então, eu vou ter uma forma mais branda, né? E aí eu também já não consigo me proteger para todos os outros que não estão circulando. Como nós temos o trânsito de pessoas e até de informações ao longo desse período, nesse meio tempo a gente pode ter entrada de novos vírus ou o próprio vírus do ambiente, né, que está circulando aqui, ele sofreu uma mutação que lhe confere outra doença e que não lhe deixe mais suscetível à vacina que nós temos hoje. Às vezes as pessoas acabam falando, eu não quero tomar vacina porque eu tomei a vacina o ano passado e fiquei doente, né? Não tem nada a ver isso, de você tomar a vacina e estar associado a essa gripe que você pode ficar ou pode ser uma reação da vacina. O importante é diferenciar esse momento, porque quando nós falamos de vírus, existe uma gama de leque aí, inclusive o Covid, que acabou ficando. Então, se eu tomei a vacina, inclusive tomei a vacina do Covid, eu diminuí a gravidade, eu tive sintomas sim, eu percebi que eu estava doente, não foi que nem um resfriado comum, mas eu não sei exatamente qual vírus foi. Então, se eu conseguir testar, eu consigo pelo menos saber se foi realmente por uma influenza ou se foi Covid, mas ainda assim, o principal objetivo a vacina alcançou. Ela não deixou ter a forma grave da doença. Não avançar para essa fase mais grave. Sim. Você tem percebido, doutora Roberta, que as pessoas têm se vacinado menos ou mais? Tem essa percepção? Eu acho que as taxas de vacinação deram uma diminuída. Isso acho que a gente consegue ter parâmetros e números. Mas, principalmente, se a gente tiver campanhas e, acima de tudo, nós, médicos, estimularmos isso em consultório, em mídias, eu acho que é muito importante. E agora vem, exatamente nesse período e nesse momento, fazer o estímulo da campanha e da vacinação em massa
para a gente tentar diminuir essas taxas, principalmente de morbidade. Então é exatamente isso. O que a vacina mais faz não é que ela impede a gente de ficar doente, mas ele diminui a gravidade dessa evolução da doença, diminuindo então o que dá mais o risco para as pessoas, que são essas pneumonias, as síndromes respiratórias agudas graves, as complicações sistêmicas. Então a gente consegue ter uma melhora, principalmente na morbidade relacionada à doença, tanto ao Covid quanto à influenza. Nesse momento a gente sabe que as campanhas, né, elas priorizam o grupo prioritário e depois a população de uma forma geral, justamente porque esse grupo merece atenção, né? Sim. E aí a gente precisa tentar bloquear o vírus já e diminuir as gravidades nessa população, onde a gente tem um aumento da morbidade, né? Tanto em mortalidade também. E o outro contexto que a gente não pode esquecer é que o entorno desse paciente também, né, que ele precisa também ser protegido. Então, se eu convivo com um paciente idoso, já frágil, que tem alguma outra doença associada, tem uma rinite aí de repetição, que a gente nunca sabe se é só uma rinite ou se é uma rinite alérgica, né? Então, para evitar as complicações, eu também preciso fazer a minha vacinação, né, já que eu convivo com ele. E outras medidas também são necessárias para a gente ter o controle desse ambiente aí. Vamos falar então dessas medidas, porque além da vacina, né, que é a principal ali medida preventiva para a gente evitar, né, contra esse tipo de doença, que outras formas a gente pode se prevenir no dia a dia ali, algum cuidado? A gente aprendeu muita coisa na época da pandemia, né, mas assim, acredito que a maioria das pessoas tenham esquecido um pouco dos hábitos que a gente criou ali, né, o álcool, a máscara, mas vale ainda para... Vale. Eu acho que quando a gente tem um processo infeccioso, viral, a gente parte do princípio que a gente tem aqueles, quase que são 10 mandamentos da rotina que a gente faz para evitar com que a gente passe essa doença para o outro. Então, lógico, se você está num processo viral agudo, o melhor é tentar realmente se proteger, seja com o uso de máscara, que às vezes é difícil, mas seja com o uso da higiene das mãos, o álcool, fazer aquela medida da higiene do espirro controlado, não tossir, não fazer a liberação de gotículas e partículas em um ambiente fechado, manter os ambientes arejados, abertos, então o seu escritório, a sala de aula está sempre com uma ventilação, acima de tudo manter uma hidratação, uma alimentação saudável, uma qualidade de sono, controlar essas doenças que estão associadas também a um quadro alérgico, lavagem nasal. Então a gente acaba tendo algumas coisas que realmente ajudam muito. E eu acho que a métrica, aquela das 24 horas pós-febre, não estar exposto a outras coisas é uma coisa muito importante. Quando a gente está com um período febril, uma doença febril, ficar afastado, tentar consultar com o seu médico, com algum centro, para evitar com que no período da sua febre você não esteja passando a doença. E querendo ou não, a gente, elevando um pouquinho para uma faixa etária, a gente tem as crianças que são muito replicantes desses processos. Principalmente no ambiente escolar, né? E exatamente. A gente acaba, às vezes, por condições sociais, tendo uma dificuldade de deixar essas crianças em casa, só que quando elas vão para casa, elas contaminam que contamina 10, que os 10 contaminam as suas famílias, que podem ter o idoso morando na casa e que vai se contaminar também. Então, muito mais seguro pegar essa minha criança, deixar em casa num dia quieto, talvez eu vá no médico, enfim, consiga um atestado, tenha um controle desse momento para fazer com que essa replicação não se perpetue e não fique fazendo essa abrangência tão grande. Então, eu acho que essa questão de que um doente não passa para o outro é uma coisa que a gente tem que ter muita consciência. Tá doente, tá gripado, tá resfriado, tem um teste positivo para alguma coisa, para os vírus mais virulentos, se preserva, se mantenha, use máscara, não é um problema hoje, não é mal visto a gente sair de máscara. Tem ainda essa questão, uma medida, né, da pessoa tá de máscara, a pessoa olha, acho que a pessoa tá doente, já fica afastada, fica com medo. Eu acho que a gente Mas é para preservar o outro, né? É respeito. E a si mesmo também. Eu acho que é uma questão de respeito. A gente passa o uso da máscara, a gente tem que intitular isso como uma situação de respeito. Olha, eu tô resfriada, não é ruim, não é nada grave, é pra te mas eu tô protegendo. Então eu vim no supermercado de máscara, eu fui no restaurante, eu vou me servir do alimento no buffet, eu tô achando que não sei se eu tô ainda com uma rinite, com um resfriado, eu vou usar máscara. Então a gente tenta se manter e aí, na dúvida, tentar ficar em casa e fazer um home office, né, um trabalho online. A doutora citou aí a febre.
tem algum sintoma que pode servir mesmo de alerta para você falar, olha, eu tô com febre, então é que a gente mede pela febre justamente, né, algo mais grave, né? Se a gente não tá com febre, parece que é alguma doença mais simples, né? Então a gente pode continuar com as nossas atividades do dia a dia. Talvez a febre, mas tem algum outro sintoma que pode servir de alerta para que a pessoa falar, não, eu preciso dar uma pausa, vou fazer esse home office, se a pessoa puder, claro? Eu acho que bem característico dos quadros gripais, Covid ou influenza, é a febre associada a muito mal-estar. A gente tem muita dor no corpo, uma dor de cabeça muito importante. Às vezes é aquela coisa do calafrio, que a gente às vezes não tem febre, mas à noite a gente sentiu mais frio de noite, sentiu calafrio. E acima de tudo, eu acho que essa questão sistêmica mesmo. E aí os quadros mais graves, claro, uma falta de ar, um desconforto respiratório, eventualmente esse torpor, às vezes nos idosos, que às vezes passa mais desapercebido. Então, mas eu acho que acima de tudo, se a gente tiver os 2 ou 3 sintomas que a gente tem que ter na cabeça, que são coisas mais gripais, seria a febre, o mal-estar muito importante, dor no corpo e essa sensação da dificuldade do não consigo levantar na cama, tá difícil, associado às vezes a um calafrio. Antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo tão importante, um recado também para quem nos acompanha. Dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, criado pela OMS para conscientização do que é ser uma pessoa saudável de verdade. Esse dia não fala só de saúde física, envolve a mente, o contato com a natureza, o trabalho e até o descanso. O tema do Alerta Laranja de hoje. Segundo um estudo publicado na CNN Brasil, 65% dos brasileiros afirmam não ter tempo livre na semana. Quando tem tempo, usar as redes sociais é a atividade mais praticada por 79% dos respondentes. De alguma maneira, sempre associamos as telas ao descanso. Vamos mudar isso? E se colocássemos uma meta de livros? Se você quer fazer parte desse movimento, comece por livros gratuitos, em plataformas oficiais ou em bibliotecas municipais. Faça metas possíveis. Comece com um livro pequeno por mês, por exemplo. O mais importante é fazer isso virar um hábito saudável. Lembre-se, descanso não é falta de produtividade, é saúde ampla. Feliz mês da saúde! Vamos retomar então aqui o nosso bate-papo, essa conversa importante, né? A gente está em pleno outono e principalmente nessa época do ano, as doenças respiratórias aparecem. Quando a pessoa chega ali na emergência, né? Como que vocês rápido conseguem identificar que ela está com alguma doença respiratória ou de repente até uma doença que não tem a ver com o trato respiratório? A gente fala muito também nessa época de dengue, né, que acaba tendo alguns sintomas parecidos, principalmente eu acho que a dor no corpo, mas tem alguns sintomas que a diferenciam, né? Sim, perfeito. Nesse momento, assim, a gente ficar bem atento, porque apesar de estar saindo no momento que é favorável para a dengue, que a dengue gosta o quê? De um calor, de uma umidade, né? Passando por um tempo seco, né? Mais frio, que também não favorece tanto a dengue, mas nós temos criadouros ainda que pode estar presente dentro da nossa casa. E a nossa casa é um ambiente quente. Então, se eu tenho aquela plantinha com um pratinho em que eu não faço a limpeza adequada a cada 7 dias, ele pode ser, sim, um foco ali de criadouros de mosquito, e eu estou deixando o mosquito da dengue dentro da nossa casa e se acabar confundindo aí nesse momento, porque ambas elas vão ter febre. As febres, elas podem ser altas, ambas vão dar dor no corpo, né? Elas vão dar aquela prostração, elas vão dar aquela dor muscular importante. Então, o que vai nos diferenciar aí, além do exame, é a história clínica. A dengue, a febre, ela tende a diminuir ali entre o 3º e o 4º dia. A influenza não. Ela vai continuar com um período febril e, dependendo se ela for para forma grave, ela pode conseguir aí com a questão da dificuldade de ar, o que a gente já não vai ter na presença da dengue, né? A dengue, a gente vai ter presença aí de manchas avermelhadas, que é o racho cutâneo, né? Pode ter a questão de petequias, que são microsangramentos que apresentam na pele, ou até mesmo sangramentos orais quando for fazer a escovação do dente. Então, é bom ficar sempre atento e cuidar do ambiente também e fazer o uso de repelentes. Agora, doutora Roberta, nesse caso da dengue,
a pessoa não vai sentir uma dor de garganta, por exemplo, e daí que está a chave da diferença? Exatamente, eu acho que essas questões dos quadros mais de via aérea superior, diferente de uma dengue, de uma chikungunya, de algumas outras doenças que fazem essa coisa mais muscular, dor de cabeça, os sangramentos, enfim, se diferencia desses quadros de gripe, covid ou resfriado, que vão realmente dar dor de garganta, coriza, obstrução nasal, às vezes uma dor de ouvido, uma sensação mais de congestão, tosse, e isso geralmente exclui a dengue. Raros casos a gente vai ter as duas coisas juntas. Eu vou estar com dengue e eu vou pegar um resfriado. Pode acontecer? Pode, a gente pode estar dentro desse quadro, mas é mais ou menos isso. O tempo da duração da dengue, a evolução, ela vai ser um pouco diferente em relação ao seu pico febril, a essa sensação de alteração. A dengue realmente, tem gente que, de novo, dá muita dor muscular, dá muita alteração, artralgia. Então tem várias coisas que estão relacionadas que acabam sendo muito importantes, que o quadro gripal, ele geralmente vai ter um tempo um pouco menor. Em média, quanto tempo? Mas geralmente as gripes vão aí de 7 a 10 dias, né? Esse período febril de 5, 10, enfim. E os resfriados vão ficar entre 3, 4 dias. E a dengue às vezes pode se estimular. Quando a gente coloca uma dengue de gravidade mais hemorrágica, às vezes a coisa pode se prolongar. Que no caso da dengue, né, nós temos aí 3 períodos, né, 3 dias, digamos, né, de questões de febre. Depois disso, a febre ela passa, mas é quando começa a aparecer os eventos que podem ser hemorrágicos ou não, os outros eventos. Mas a dor articular, que aí a gente já difere um pouco, ele vai ter dor muscular, mas a dor da dengue, ela vai ser no que a gente chama de articulação. A sensação da pele. Vulgarmente falando, as juntas. Então vai doer muito ao movimentar, vai ser uma questão... olhos. No fundo dos olhos. Na hora de eu pisar no chão, eu vou ter muita dor no corpo. Então essa dor, ela vai perpetuar por mais tempo. A da influenza, ela tende a sumir junto com a influenza nesse período. Né? E aí, somando-se a essa questão, começou o vermelhidão no corpo, eu já não tô mais com febre, tá coçando o meu corpo, isso pode falar a favor de dengue e a gente precisa fazer o exame e avaliar como tá para evitar as formas graves. E de qualquer maneira, né, a depender aí da doença, seja ela respiratória, enfim, a dengue, precisa procurar uma orientação médica para evitar a automedicação e você tomar um remédio, por exemplo, a dengue, né, que é muito característica, tem remédio que não pode ser tomado, né? Então, isso vale de orientação aqui para nossa audiência, doutora? Certeza, a dengue a gente não pode usar anti-inflamatório, alguns tipos de classe de remédio, e que é uma medicação que está na farmácia de muito fácil acesso. Então, eu comecei com uma dor de cabeça, eu vou começar uma dor no corpo, eu começo com uma medicação inadequada. Então, alguns analgésicos podem ser tomados, claro, de balcão, com tranquilidade, que entram o paracetamol, a própria novalgina, mas tem remédios que a gente evita. E aí, claro, de novo, não usar um antistamínico, que é um remédio de rinite, para um quadro de resfriado também, a gente não vai ter resposta. Até porque não vai se tratar o que a pessoa está tendo ali. Não, exatamente. Então a gente realmente buscar muitas vezes essa ajuda médica e uma orientação vai ser fundamental para o paciente ter uma resolução mais rápido possível. E ao longo de todo o ano, as pessoas procurando agora, não só no outono, né, se cuidar, para que não tenha, porque a gripe não é só agora, né? Doenças respiratórias aparecem ao longo do ano todo, mas de fato essa época do ano é mais propícia, mas para que as pessoas tenham um cuidado um pouco para a saúde nos próximos meses, né, doutora Cíntia? Manter vacinação em dia, fazer a higiene das mãos adequada, seja com água e sabão ou álcool em gel, né, a 70%. A tosse da etiqueta e do espirro também salvam vidas e é uma boa forma de prevenção. E a lavagem nasal. A lavagem nasal. Que se popularizou, né? Fundamental lavagem nasal. Bom, recebemos aqui as doutoras Karina Serfati, também Roberta Pila. Agradeço a presença das duas aqui. Obrigada por esses esclarecimentos. A gente queria ficar aqui conversando mais tempo, tem muitas dúvidas, mas obrigada por hoje. O Jovem Pan Saúde vai ficando por aqui. Espero que você também tenha gostado do assunto do nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua
sua companhia. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode enviar um e-mail para saude@jovempan.com.br. Se também quiser rever essa e outras entrevistas, só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Jovem Pan Saúde. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.